muito na nossa cabeça que são projetos iguais, não tem como a gente fazer muita coisa diferente, a arquitetura vai ser igual, e eles mostraram ali que não é isso, eles criaram coisas, produtos diferentes. Ótimo. Então, assim, eu acho que foi até a Tainá que na semana passada, né, provocou essa questão, né, levou a discussão, levantou essa questão dos padrões, de quando a gente fala num processo off-site aí de fabricação de edificações, estaria me remetendo a uma arquitetura, né, simplista, sem nuance, sem diferença, aquela coisa, estereótipo daquela caixinha, né, sem nenhum apelo estético arquitetônico, né? Então isso começa a cair por terra, né? As empresas que estão voltadas a esse propósito, elas têm em mente essa necessidade dos clientes de quererem, né, produtos ali distintos, né, que tem uma arquitetura, que tem que chame atenção pela arquitetura, tanto de exterior quanto do interior, para não ser aquela coisa única, né, fruto de uma indústria seriada, aquele padrão, aquelas casinhas iguais. Então, as pessoas, né, as empresas estão atentas a isso e estão tentando, dentro, né, das possibilidades, né, para eu também, se querer também fazer cada produto único, a gente volta a um conceito convencional, né, como a gente falou, é possível fazer, mas a um custo muito alto. É preciso encontrar um meio do caminho ali onde a gente consiga ter padrões, né, ter até um certo ponto, até unidades únicas, e aí a diferenciação se dê por conta aí de detalhes, de outras, né, maneiras ali de tornar o produto único. Enfim, esse videozinho, na verdade, ele tem um caráter ali primeiro, né, bem colocado aí pelo Caio, questão da automação industrial, que remete vocês também a visando outro entendimento. Estamos falando de produção de unidades residenciais. Estou tentando evitar aqui chamar de construção para não fazer uma alusão ao processo tradicional, mas é uma empresa que se predispõe a entregar unidades residenciais ali para as pessoas morarem. Então, né, o padrão da empresa, quer dizer, né, como essa empresa está estruturada e como ela trabalha para oferecer essas unidades residenciais que nada se assemelha às empresas de construção que nós temos aí, que são as tradicionais. Então, para mostrar para vocês, né, de como novas empresas estão surgindo, estão se colocando para atender a demanda, né, por unidades, né, residenciais, comerciais, por aí vai. É uma maneira de encarar a construção. Vocês aí novinhos chegando e tal, tem que começar a entender que, olha, eu não preciso, né, estar inserido num contexto tão tradicional como você previa, eu posso ter um universo de possibilidades, desafios pela frente, onde eu posso continuar atuar no mercado de construção, mas seguindo uma nova ótica, uma nova maneira de projetar e de produzir essas unidades. Então, essa empresa, ainda que pequena lá em Los Angeles, ela acena para essa possibilidade. E uma outra coisa curiosa, que o modelinho de negócio deles ali, que vale a pena chamar a atenção, né, vocês viram, é uma startup lá criada, na verdade, eles têm uma página na internet, depois vocês podem dar uma olhadinha ali. A pessoa vai lá, ela tem, por exemplo, o que a gente falou, tem uma área devoluta na própria casa, tem um terreno ali, ela tem uma casa com terreno sobrando, a empresa, né, ela faz o contato, a empresa via, né, imagens aí, satélite, ela, né, olha, observa esse espaço e vê a adequação do espaço em relação ao produto, né? No caso, para as pessoas poderem colocar no backyard, nos quintais das casas americanas lá, sejam unidades voltadas a uma sublocação, ou seja, aquela família que tem um espaço devoluto, quer pôr um apartamentinho no fundo para poder locar isso e ter uma renda, seja aquele que quer montar uma oficina, aquele que quer montar um escritório. Então, N possibilidades, né, de uma construção cuja o impacto provocado, né, é mínimo. Tá? Você tem lá que ter uma fundaçãozinha para receber isso aí. Nesse caso, desse processo deles, que é uma fundação um pouquinho mais elaborada ali, no sentido de ter que produzir uma base para poder receber a construção. Mas, enfim, com o mínimo de intervenção, né, de impacto, aquela família, aquelas pessoas que estão morando ali, se provém ali uma nova unidade para servir a propósitos distintos. Então, é um modelinho de negócio, né, de identificar uma área e propor ali essa construção. Então, tem lá a qualidade construtiva, né, de fabricação, o cuidado com a arquitetura, né, estética, ali a estética do conjunto, o design de interiores muito bem elaborado, e através, né, de processos de produção
que vão mais ali, como o Caio falou, ligado à parte de automação industrial, o uso de equipamentos que até então, né, não eram nada usuais no processo de se produzir moradias. Por exemplo, o uso de uma máquina CNC para cortar painéis ali, para dar um dinamismo, uma produtividade, algumas etapas do processo. Então, chamar atenção para vocês, né? E aí, na verdade, né, estava esperando também a turma chegar. Eu estou com vocês aqui, eu estou com 2, 4, 6, estou com 7, né, de vocês aqui comigo. Provavelmente você orbita entre 12. E aqui eu queria começar a provocar vocês para a gente poder construir algo, né, no sentido de botar a mão na massa, não literalmente, né, mas começar a trabalhar o propósito de pensar um projeto, projeto esse que toda a chance a gente tem de logo mais, né, executá-lo ali como uma forma de um protótipo à própria universidade. Então, o que eu vejo aqui, a gente tem que definir alguns pontos, né, para poder começar, para não tornar a coisa muito ali, muito abstrata nesse momento. Estava falamos na aula passada, conversa passada, na verdade, sobre a questão do conceito off-site de fabricação de edificações ali, né? E que existe aquelas empresas que trabalham com os módulos volumétricos, né, na própria fábrica, entregam esses módulos praticamente prontos ali para que sejam acoplados e perfaçam o edifício. Tem empresas que trabalham com o conceito de panelização, ou seja, fabricam os painéis, e esses painéis, né, estruturais ali vão ser montados no site lá para poder conformar o edifício também. Então, são dois sistemas com alto grau de fabricação off-site, mas que tem ali, né, diferenças ali, vantagens e desvantagens, né, se a gente for analisar mais a fundo. A gente falou que no Brasil a gente tem uma empresa chamada, até mandei para vocês um linkzinho, né, desse pessoal que numa palestra online ontem, não sei se vocês viram, o pessoal do Brasil ao Cuba, que tem lá uma empresa que começa a fabricar edifícios, né, a partir da confecção, da fabricação de módulos, né, na fábrica, no acoplamento no site. Tem uma obra deles emblemática, que é a história do hospital lá de Boimirim, que está aí na mídia, principalmente nessa mídia de YouTube, esses canais, né, mais novos nós temos de comunicação, estão bastante evidência, estão participando de vários webinars, palestras, lives ali, né, apontando essa maneira de produção de edificações em tempo recorde, né? Então, até o ano passado, quando eu queria ilustrar lá um exemplo, né, de velocidade de produção de unidades, aí eu tinha que me recorrer a videozinhos ali, seja dos chineses, né, ou seja dos americanos, principalmente. E hoje em dia a gente tem um primeiro caso de um edifício montado ali, fabricado, na verdade, do projeto à entrega em menos de 40 dias, né, que é um caso de sucesso brasileiro que está ganhando bastante destaque no meio técnico, né? Então, essa empresa ela trabalha com o conceito de módulos volumétricos. Então, saem da obra lá as carretas carregando lá os cubos, lá os módulos volumétricos para serem acoplados no site. E tem outra empresa também que a gente já chegou a falar, até naquela parte que não foi gravada da conversa nossa passada, se eu não me engano, que é a Tec Verde, né, que é uma empresa também que ela é meio que única até então aqui, pelo menos em relação ao nível de automação que ela usa na fábrica, onde ela fabrica painéis. Ela fabrica os painéis em sua fábrica ali no sul e monta os edifícios a partir da associação desses painéis num conceito de fabricação de unidades semelhantes ao que os americanos muito usam já há muito tempo, né? Os europeus também ali, são frames de madeira, o wood frame, mas mais que o frame, já a parede sai da fábrica toda ela já pronta, né? Ela já com seus isolamentos, né? Com as chapeado, com as chapas em ambas as faces, e inclusive até mesmo com esquadrias já acopladas, a parede sai pronta para ser montada aí como um grande Lego. Então, a gente falou um pouco disso, né? Ambas são propostas distintas, mas ambas contam com alto grau de processos fabris, né? Quase na sua totalidade, desenrolando dentro da fábrica. E o que eu chamei a atenção também no final acho, da nossa conversa passada é que em algumas situações, né, que eu tenho observado, vendo alguns vídeos ali, se deslocam operações para dentro de um galpão de uma fábrica, mas operações elas continuam ali com um certo grau ainda de artesanato, muitas vezes ali, né? Então, quando você vê uma fábrica dessa, né,
montando uma parede, né, a partir ali usando o chapeamento, por exemplo, usando o conceito de montagem de parede que é semelhante a um drywall, onde você vem, estrutura lá com frame, vem, coloca o recheio manualmente, chapeia de um lado, chapeia do outro, aí vem, trata a junta com a massinha, entela essa junta, lixa aquilo lá, depois vem, aplica a massa, depois vem, pinta. São um somatório de etapas para constituir a tal parede. Tudo bem, olha, comparado à alvenaria, estamos falando de uma evolução muito grande, né, de um grande passo que foi dado, tá certo? No sentido de ganho de produtividade, ou seja, né, de tempo também, mas eu estou levando para a fábrica aquele processo que eu desempenhava na própria obra, ou seja, na obra tem obras que trabalham, né, com divisórias internas em drywall, cujo processo de produção na obra da paredinha lá, da divisória em gesso cartonado, análogo, é semelhante ao que a fábrica que está fazendo isso também executa. Não tem mudanças na metodologia, no procedimento executivo, tanto para quem faz drywall na fábrica, no galpão, ou para quem faz lá na obra. Tá? E aí a gente tem que pensar sempre na maneira de, olha, você está falando de processos fabris, de automação, né, industrial, de máquinas e equipamentos, como a gente faz para poder cada vez mais, né, ganhar em termos de produtividade? Só transferir a operação, tirar do site, levar para o off-site, beleza, eu tenho todos os ganhos de trabalhar num ambiente controlado e tudo mais, como já falou, mas as operações muitas vezes continuam as mesmas. Tá? Um outro exemplo, que eu não sei se eu passei para vocês, mas quando está falando da questão do chassi metálico, né, para aquelas empresas que trabalham com os módulos volumétricos, elas trabalham em cima de um chassi. A primeira coisa ali é constituir um chassi metálico ali, com perfis tubulares e tal, para poder montar esse chassi. E o que se vê ali até então é um conceito de se soldar esses perfis no local, ou seja, uma alta demanda, né, por soldadores, né, um ofício ali, um trabalho que não tem nenhuma máquina fazendo. Está lá um homem de posse de uma máquina de solda, soldando os perfis ali, remetendo a um processo que, apesar de estar sendo desenrolado dentro da fábrica, ainda se configura como um processo, né, mais rudimentar, vamos chamar assim. Então, né, na fábrica, obviamente, para que eu possa pensar em automatizar, em trazer conceitos mais avançados, eu tenho que ter escala, porque os investimentos serão maiores. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar o que eu posso fazer para tornar cada vez mais dinâmico, menos dependente de uma mão de obra, né, mais especialista, esses processos de fabricação das partes dessa minha edificação dentro de uma fábrica. Então, começamos a ir além, quer dizer, já migramos para a fábrica, né, estamos dentro da fábrica. Já nos interessa, nesse momento aqui, querer discutir processos tradicionais. Opa, pera lá, estamos dentro de fábricas, produzindo aí, no nosso exemplo aqui, módulos. Mas como tornar essa produção, né, mais otimizada, mais racional, mais automatizada, para ter os ganhos de produtividade que vão permitir, no tempo aí, no médio tempo, eu ter custos diminuídos também, porque hoje todas as conversas que você escuta as pessoas falarem, o custo do metro quadrado comparado a um sistema tradicional, comparado a um sistema, né, off-site, o custo de construção, o custo direto de construção, ele é apontado como sendo mais alto. Nós não sabemos ainda. Até nosso projeto aqui vai na linha de tentar, de fato, apurar esses custos. E aí os ganhos são advindos da onde? Os ganhos são advindos de um tempo menor para poder fabricar isso, da receita que eu passo a ter com uma operação, né, que acontece mais precocemente, ou seja, os ganhos são atribuídos a outros fatores, a outras situações que não ao custo propriamente dito da construção. Mas eu acredito, né, que os custos de produção, né, para entregar um metro quadrado de um módulo desse pronto ali, ele tenha que ser, né, tem que no futuro ali, comparado em valores presentes, ele ter também valores que possam ser até menores comparado aos tradicionais. Porque numa escala de produção, usando equipamentos e outros materiais, eu tenho que buscar essa redução. Tá? Óbvio que isso não vai ser agora. Óbvio que para poder montar uma fábrica que me permita ter os ganhos que estou me referindo, altos investimentos serão feitos, amortizar esses investimentos, isso vai requerer tempo, enfim. Mas o olhar para frente, eu tenho que olhar para a produção de unidades, no caso residenciais, que é o nosso exemplo, dentro de fábricas que operem, entregando custos menores
e, obviamente, qualidades superiores. A gente não vai querer abrir mão desse custo. No momento onde se começa essa discussão, onde se começam as empresas a quererem fazer, e ainda não tem domínio dos processos, ainda se usa muita mão de obra, ainda há uma transferência de processos tradicionais dentro da fábrica, não houve aí grandes saltos, talvez os custos se mantenham, sejam maiores, como se diz. Por fazer o metro quadrado no custo direto de um módulo acabado é algo em torno de 10% superior se fosse uma construção tradicional. Então tem essa discussão, mas a gente tem que ter em mente que a resposta ela tem que vir também ali para tornar esse custo menor, para poder tornar esses produtos mais acessíveis às pessoas, né? As empresas garantirem a sua lucratividade, mas também entregarem produtos mais acessíveis do ponto de vista financeiro também. Enfim, eu quero chegar com isso aqui, né? Eu quero agora propor para vocês ali que nós começamos a nos lançar a botar a mão na massa para entender isso, a coisa mais de perto ali. Então, o que é a minha ideia aqui? Né? O que é a minha proposta? Eu quero começar a passar para vocês isso aqui. A gente vai trabalhar, primeiro estamos assumindo aqui que o nosso projeto, nosso pano de fundo aqui, nosso produto é um produto feito em uma fábrica, mas naquelas duas linhas de fábrica, se módulos volumétricos ou se painéis, eu estou indo pelo caminho dos módulos volumétricos, ou seja, nosso produto ele vai sair da fábrica acabado, pronto, para ser transportado em cima de uma carreta. Não quero entrar poderia de repente, num outro momento, vamos trabalhar com a questão de projetar aqui, entender a questão dos painéis, de trabalhar painéis na fábrica e montar esses painéis no site. Mas eu quero me livrar das operações on-site. Eu quero partir já para um segmento, para um produto que possa chegar pronto, né, e ser colocado ali, instalado na obra, ali, coisa de 2, 3 dias e está operando. Óbvio que esse tipo de produto não atende, não serve para tudo, né, o que se possa pensar. Por exemplo, vamos ter limitações de acesso, em algumas situações, né, você não tem como acessar aquele terreno, você não tem os equipamentos necessários para poder comandar essa logística. Então, tem as restrições. Essas restrições que se impõem a esse módulo volumétrico, ele pode, né, quando há restrição, eu tenho que caminhar, então, para transportar os painéis e montar a minha unidade através do acoplamento dos painéis. Enfim, quer dizer o quê? Que a questão dos módulos volumétricos não é algo que atende, né, a tudo, porque eu estou falando de transportar um módulo que tem um volume e transportar esse grande elefante ali, isso não é todo lugar que ele vai chegar, ele vai poder ser, né, posicionado sem grandes operações de guerra. Não quero montar nenhuma operação de guerra para poder levar esse módulo para depositá-lo no site ali. Mas também eu sei que existem inúmeras situações onde isso é pertinente, onde eu tenho acessibilidade, onde a logística pode me ser facilitada, não vai ser ela que vai tornar a questão inviável. Eu quero pensar com vocês, então, esse conceito, deslocarmos as nossas operações no processo de produção de uma unidade residencial, né, para dentro de uma fábrica e sairmos da fábrica com um módulo, tá certo? Esse é o desafio, é o módulo volumétrico. Bom, para isso, né, tem que trabalhar, né, quebrando o nosso processo no primeiro momento, né, para poder facilitar esse atendimento, depois somando ali essas etapas ali. Então, a gente vai trabalhar com o mesmo conceito que se trabalha qualquer tipo de situação construtiva. A gente vai fazer uma quebra analítica, né, do meu projeto, na verdade, ali. Então, a minha ideia aqui é já olhar para vocês, estou olhando aqui o nome de vocês, estão aqui de novo, continua aqui 8 agora, está ótimo, tem 8, tem 2, eu teria aqui 4 pares, né, para que nós possamos trabalhar em duplas, atendendo a propósitos específicos por cada dupla, que vão se somando na constituição do todo da coisa aqui. Então, como é que eu traduzir isso aqui? Eu tenho lá, o que é o nosso produto aqui? Deixa eu colocar aqui uma tela aqui, mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu deixa eu ver se vai aparecer, não é bem essa tela aqui não. Cadê? SketchUp. Isso aqui é um arremedo, né? Na verdade, que
que eu estava elaborando aqui para conversar com vocês, na verdade com o auxílio de um amigo aqui, que eu não sei operar muito bem o SketchUp aqui, mas pegando aquele módulo nosso de 9 por 3 por 3, lembra aquele nosso que eu coloquei lá atrás do desafio de 81 metros cúbicos? Esse é o nosso volume, é o nosso volume, compreendido nessas dimensões. Então, para a gente entender isso aí, aqui tem uma proposta de uma divisão, né, de uma situação arquitetônica, de uma divisão dos espaços internos, que não é a nossa preocupação nesse momento. A gente não vai estar aqui querendo passar pela discussão de como internamente a gente vai dividir esse espaço, mesmo porque isso, né, há uma flexibilidade arquitetônica, eu posso mexer nisso aqui. Enfim, eu quero dizer para vocês que eu tenho um módulo, esse módulo ele visa atender a servir, né, como um embrião, com a primeira proposta de uma moradia temporária ou definitiva, né, num conceito de construtivo onde a família pode, a partir do momento que ela tenha mais condições, ela ir acoplando outros módulos e ampliando essa sua casa se houver necessidade. Mas aí eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, né, desse conceito. Eu quero dizer que nós vamos desenvolver um conceito, né, de um módulo feito numa fábrica destinado a servir ali de residência definitiva ou provisória para uma ou duas pessoas. Então esse é o conceito, né? Quando eu olho esse box aqui, né, vocês viram lá nesse videozinho, para quem assistiu, depois os outros vão assistir, como isso pode ser aconchegante, como isso pode trazer, né, um design bem resolvido, como isso esteticamente pode ser agradável, tá certo? Então, é um produto que tem ali a sua pertinência e pode ter a sua importância no mercado aí de residência destinado a um público específico. Então, vamos supor que a gente tivesse uma encomenda para produzir essa unidade no ambiente fabril. E aí, para isso, então, esse aqui eu diria, nosso produto, né? Nosso